Salve, salve galera, vamos para mais um vídeo aqui. Dessa vez a gente vai falar um pouquinho sobre conflito no mundo. Sabe, quando chegam para você e dizem: olha, nada se resolve na violência. Então, os estados e países do mundo inteiro pensam diferente da sua mamãe, do seu papai, do seu professor que diz que a violência nada resolve. Afinal de contas, a gente tem a história provando o contrário, com inúmeras guerras e conflitos que estão aí até hoje. Tô falando isso rindo, mas é triste pra caramba. Então, olha só. Eu tenho aqui um livro que a gente tá. Que eu tô pegando como base pra tá falando, caramba, essa iluminação aqui tá me fazendo suar que nem. Vamos lá. O livro que eu tô aqui, ele vai estar falando sobre uma enormidade de conflitos existentes, tá? Provando aí aquilo que a gente estava falando no começo. Então, ao longo da história da humanidade, a gente sabe, o mundo presenciou conflitos e tensões que não acabavam mais. Nós tivemos duas grandes guerras. A Primeira Guerra Mundial de 1914 até 1919, mais ou menos. A Segunda Guerra Mundial de 45 a... termina em 45. De 1939 até 1945. E a partir de 1945, o que a gente vai ter? A Guerra Fria, que vai surgir duas grandes potências, Estados Unidos e União Soviética, que é chamada de Guerra Fria porque as duas potências não entraram em conflito direto entre si. Porém, todavia, entretanto, mais, a quantidade de conflitos que tiveram em nome das ideologias capitalistas, socialistas, em nome da União Soviética e dos Estados Unidos foram enormes, com consequências até os dias de hoje. Prova disso a gente está aí, a Coreia, as duas Coreias aí, Coreia do Sul e Coreia do Norte, capitalista e socialista. Coreia do Sul vendendo K-pop aí para tudo quanto é lado, e a Coreia do Norte lá, ninguém entra, ninguém sai, ninguém sabe o que está acontecendo. Com o pessoal fazendo brincadeiras sobre o regime político da Coreia do Norte até os dias de hoje. Eu mesmo recebi uma piada que era. Cara, é um humor negro horrível. Que era o seguinte: tipo, vítimas de coronavírus na Coreia do Norte. Aí tinha a numeração, né? A quantidade de pessoas com vírus. Aí era uma pessoa com vírus. Passou um tempo, zero pessoas com vírus. Uma pessoa com vírus, zero pessoas com vírus. Indicando que, tipo, se você pegava o coronavírus, o ditador ia lá e te matava. E o Kim, se ele fica sabendo dessas piadas, ele manda bomba. Não manda nada. Mas vamos lá. Então, a gente tem as duas Coreias separadas. Durante a Guerra Fria, a gente teve Guerra do Vietnã, a gente teve crise dos mísseis em Cuba, e a gente teve acordos militares sendo criados, a OTAN, o Pacto de Varsóvia. Mas e hoje? Hoje a gente tem conflitos no Oriente Médio, hoje a gente tem conflitos na África, hoje tem todos os continentes basicamente tem conflito. Até na Antártida deve ter lá os pinguins lá, os dois grupos de pinguim brigando, mentira. Então, a gente tem uma galera, vamos entender o seguinte, nação. Nação é o coletivo humano que possui características comuns como a língua, a religião, a cultura de maneira geral. Então existem muitas nações hoje que não têm pátria. Mais ou menos isso, não tem pátria, não tem país, não tem um Estado que crie leis e regras para eles. Então eles vivem espalhados no país dos outros. Então muitos estão brigando para que um determinado território se torne um Estado, se torne um país deles. E aí, é lógico, nessa briga a gente tem conflito. Por exemplo, vamos lá. Catalunha e País Basco. A Espanha possui um Estado considerado multinacional, ou seja, seu território contempla inúmeras nações e grupos étnicos. Então, grupos étnicos, essa diferença cultural, essa diferença social, essa diferença de tudo. Social por quê? Por quê? Porque essas pessoas de grupos étnicos diferentes morando em determinado país não vão ser contemplados por leis que os beneficiem. Por isso que eles brigam pra caramba na busca de um território que seja só seu. Que eles possam chamar de seu. Que eles possam ter um Estado, um país, uma pátria, um hino deles. Então é o seguinte. Então, por esse motivo, o país apresenta uma elevada instabilidade política, com gente querendo, logicamente, a separação de determinada área, leis que abranjam eles, para que eles possam se considerar ainda mais cidadãos. Então, aqui, ó, a gente tem basicamente, principalmente, como a gente, não sei se eu falei, como a gente tem
incidentes, duas áreas que são o maior foco de conflito na Espanha em relação a isso, que é a Catalunha e o País Basco. Então, vamos aqui ver Catalunha rapidinho. A Catalunha é composta por 4 províncias, tá? Provavelmente uma delas, quem acompanha futebol aí sabe pra caramba, Barcelona. E as outras 3, Girona, Lérida e Tarragona. Não sei se eles têm times. Sendo Barcelona considerada a capital da província catalã. A região da Catalunha é considerada uma das mais ricas do país. Por isso que a Espanha não vai querer abrir mão disso nunca. Sendo responsável por gerar aproximadamente 1/5 da economia da Espanha. Em 1º de outubro de 2017, como vocês viram, bem recente, o governo catalão realizou um plebiscito para consultar a população acerca de um possível processo de independência. Lógico que a Espanha vai brigar pra caramba para não deixar a região mais rica deles se tornarem independentes. Nesse plebiscito, cerca de 2,6 milhões de catalães foram às urnas e 90% deles optaram, obviamente, para a separação da Catalunha da Espanha. No Brasil, a gente chegou a ter uma galerinha que briga por uns movimentos de separação aí do sul do Brasil e de São Paulo. Pequenininho. Está aí. Então, no entanto, de acordo com a Suprema Corte da Espanha, o plebiscito foi realizado de forma ilegal e violou a Constituição Federal Espanhola. País Basco. O País Basco é formado por 7 regiões. Álava, Biscaia, rapaz, não sei falar essas coisas direito não. Guipúzcoa e Navarra. Todos os territórios espanhóis, óbvio. O País Basco ocupou a região da Península Ibérica. A Península Ibérica é ali, ó. Tem mapa aqui da Europa. Olha só, gente, eu vou tentar arrumar uns mapas, hein? Que mapa ficou espalhado aí. Eu tenho que dar umas cavucadas aqui nos bagulho. Mas quando a gente pega... Será que tem aqui um mapinha para mostrar? Bom, aqui no caso é a Península Ibérica, que é o que eu queria mostrar. Só que eu queria mostrar toda a Europa para você ver o que é a Península Ibérica, que só é composta por Portugal e Espanha. Portugal aqui. E o restante aqui é a Espanha. Esse mapa aqui tá tentando mostrar para você o território da Catalunha e do País Basco, tá? No livro dos alunos que utilizam esse material aqui, tá colorido. Desculpa, eu vou arrumar o mapa. Então, professor de geografia sem mapa. Não é mentira, eu tenho mapa, tá espalhado por aqui. Eu comecei a gravar o vídeo e nem me toquei, gente, desculpa. Então, olha só. O povo basco ocupou a região da Península Ibérica, Portugal, Espanha, ali, em 2000 a.C. O povo basco preservou também sua cultura e sua língua. O povo basco é caracterizado justamente pela luta em prol da manutenção de sua identidade cultural, da sua língua, da sua cultura, do seu modo de vida. Acho que a maioria dos povos que são nações que buscam ter um território independente é justamente isso, tentar ter um país onde o modo de vida dele seja respeitado, onde eu possa ter os meus feriados, onde eu possa falar minha língua, onde eu vá fazer leis e regras, estabelecer um poder legislativo que vai promover leis que vão de acordo com meus hábitos culturais. Vamos lá. Ainda na Europa, a gente tem... Não vai dar para falar de todos os conflitos, não, tá? É muito conflito, é muita coisa. Eu não quero fazer vídeos longos, já estamos em 8 minutos. A gente podia estar falando aí, ainda tem o conflito lá da Caxemira, na Ásia. Eita ferro. Olha só, a gente vai tentar destrinchar isso mais pra frente. Vamos tentar aqui... Fala, não falo. Vamos falar então rapidinho da Irlanda e da Irlanda do Norte, tá? Na Europa, a gente tem ali a ilha da Grã-Bretanha, certo? Que o centro lá é Inglaterra, País de Gales, Escócia. Do lado ali da Grã-Bretanha a gente tem outra ilha, que é a ilha da Irlanda, que é dividida em Irlanda e Irlanda do Norte. E somente uma delas, então, vai fazer parte do que a gente chama de Reino Unido, certo? A ilha que abriga os territórios da Irlanda e da Irlanda do Norte localiza-se a oeste ali da Inglaterra, da Grã-Bretanha. Durante seu processo de colonização, juro que vou pegar um mapinha para mostrar pra vocês. Durante seu processo de colonização, a Irlanda era dividida em 5 regiões, tá? Onde habitavam diversas tribos.
Se a gente está falando de diversas tribos com pensamentos, hábitos culturais, tudo diferente, tá? O conflito na Irlanda possui caráter religioso, cristão, tá? Ele teve início com Henrique II. Ele conquistou a região e expandiu o domínio inglês sobre toda a Irlanda. Em 1175, o Henrique II firmou o Tratado de Windsor, tá? Que estabelecia a Inglaterra como regente de todo o território irlandês. Em 1534, tem início a Reforma Protestante. Vocês sabem isso da história. Quando a gente tem Martinho Lutero, que vai lá dar o início lá às teses contra a Igreja Católica, ele na verdade não queria que a Igreja Católica acabasse, ele queria mudar a própria Igreja Católica, ele não queria criar outra igreja, mas acabou acontecendo porque ele não aceitava algumas coisas, determinações que a Igreja Católica promovia. Depois, mais tarde, a Igreja Católica vai fazer a contra-reforma. Isso aí é aula de história, você vê depois com outro professor de história, ou de repente a gente vai estar falando em outros vídeos com mais calma sobre isso daí também, tá? Já que eu fiz um videozinho falando de sociologia. Ih, rapá, luz acabou. Depois, em outro vídeo, a gente continua falando, tá? Luz acabou aqui. A gente voltou. Revolução Industrial, segunda descoberta da eletricidade. Caraca. Então, é o seguinte. Em 1534 tem início a Reforma Protestante, como eu estava falando, onde a igreja adotou a religião anglicana. A gente tem a religião anglicana que surge ali na Inglaterra, tá? A igreja central principal na Inglaterra é a igreja anglicana, em contra da igreja católica. Só que vai ter uma parte da Irlanda que não vai aceitar, que vai querer permanecer católica, certo? Então aqui, ó, a região denominada Ulster, localizada na porção norte da ilha, recebeu um maior número de imigrantes ingleses e adotou a religião anglicana, provocando diversas revoltas por parte da região do Eire. Essas revoltas, embora tenham sido reprimidas, continuaram e resultaram na Revolução de 1798. Estima-se que, até o ano de 1948, cerca de 800 mil pessoas morreram devido aos conflitos travados entre católicos e anglicanos. Então a divisão aí basicamente da Irlanda e Irlanda do Norte é justamente religiosa cristã entre protestantes e católicos, tá? Apenas em 1921 que a Inglaterra aceita a independência da Irlanda, certo? Já me deu aqui um aviso que meu vídeo não tá longo pra caramba, que não vai dar muito certo. Então, rapidinho aqui, ó. Embora a Inglaterra tenha reconhecido a independência irlandesa em 1921, foi apenas em 1937 que a Irlanda obteve a independência de fato. Cabe salientar que os conflitos em prol da unificação do território irlandês continuam, porque a Irlanda do Norte, ela é anglicana, ela é protestante, e a Irlanda é católica, a Irlanda do Norte que faz parte lá do Reino Unido. Eu espero que eu tô falando besteira aqui. A gente vai terminar aqui o vídeo rapidamente, tá? Fui.